Como lidar com a pessoa narcisista? Elogiando, dá parabéns para ela. Essa pessoa que fez essa pergunta, ela não quer lidar. Ela quer se livrar. Então a gente precisa aprender a fazer a pergunta certa. Lidar. Não tem outro jeito de lidar com um narcisista senão dando sempre para ele a melhor cadeira, o palco, o crédito. Narcisista é um inferno. Só que a gente precisa entender. Esse padrão não é da pessoa, é da relação. Quando a gente entende isso, Cris, a gente inclusive para de julgar o outro. Não adianta a pessoa virar e falar o seguinte: meu pai é narcisista, minha mãe é narcisista. Seu pai pode ser narcisista com você, mas ele não é narcisista com todo mundo. Pode observar que muitas vezes a pessoa manifesta um padrão, são 4 os padrões controladores da dependência emocional, e o nome já diz, padrão controlador da dependência emocional. A pessoa manifesta esse padrão para controlar as emoções do outro, para extrair do outro alguma reação. Então não tem nada a ver com transtorno de personalidade narcisista. Não estamos falando de transtorno de personalidade narcisista. Estamos falando de um padrão que a pessoa manifesta, que é aquele padrão de uma pessoa que está buscando sempre construir a sua própria imagem. A prioridade dela é a imagem dela, em detrimento de qualquer outra pessoa. Só que quando eu faço análise de dependência emocional, muitas vezes a mesma pessoa que manifesta o padrão narcisista em uma relação, manifesta o padrão vitimista em outra relação. Se é um narcisista clínico, vamos chamar assim, com um transtorno de personalidade, esse cara vai ser narcisista com todo mundo, esse cara vai ser narcisista sempre. Na cabeça dele, ele é Deus, é tipo isso. Mas não estamos falando dessa pessoa. Estamos falando de uma pessoa que muitas vezes vira uma barreira na vida de alguém. É aquela pessoa que você não pode passar dela. Na cabeça dela, ela é melhor do que você. Agora, qual é o problema dessa pessoa? É que na cabeça dela também. Porque você pode chegar pra mim e falar, nisso eu sou melhor do que você. Eu vou olhar pra você e falar, acho que não. Ou vou te dizer, como você mede. Ou vou te desafiar. Vamos testar? Aí eu pergunto, essa pessoa consegue testar o narcisista? Provavelmente não. Provavelmente não. Por quê? Se ela está identificando que alguém tem um padrão controlador com ela, isso é dependência emocional ativa. Só tem a dependência emocional ativa quando tem a dependência emocional passiva. Então, talvez ela esteja sendo a vítima da história. Se ela está sendo a vítima da história, ela está sendo vítima por causa da ação do outro ou por causa da reação dela? As duas coisas? Geralmente por causa da reação dela. Porque, como eu disse, você pode ter uma manifestação narcisista comigo, mas eu não preciso necessariamente reagir de forma vitimista. Você está dizendo que você é melhor que eu. Primeiro, como você mede? Segundo, faz sentido eu medir? Porque se não fizer sentido eu medir, eu vou dizer, tá bom, entende? Então, no fundo, Cris, nós não precisamos corrigir as pessoas para a gente ter mais resultado. Nós precisamos eliminar a dependência emocional que tem na gente. Quando eu limpo o meu núcleo emocional, por isso que é tão gostoso fazer aquele teste, você descobre que você está no controle de tudo. Aí ela não vai precisar lidar. Você não vai precisar lidar. Ah, mas o outro se comporta assim. É a forma como ele consegue se comportar nessa relação. E eu vou estabelecer um limite. Se ele respeitar o limite, teremos uma ótima relação. Se ele não respeitar, não teremos uma boa relação. Ah, mas é muito difícil fazer isso, né? Aí é difícil porque a própria pessoa tem dependência emocional. E quem tem dependência emocional não sabe dizer não sabe impor limites, não quer levar a culpa, prefere agradar, tem medo de perder o reconhecimento, tem medo de deixar de ser importante. Então perceba que essa pessoa que está sendo narcisista com ela é o menor dos problemas dela. Ela é uma pessoa que tem dependência emocional. Quem tem dependência emocional alta tem a permissão baixa. Então esquece o narcisista da sua vida. Vamos analisar qual o seu nível de permissão. O quanto você pode ter o resultado que você está buscando na sua vida. Que hora que o narcisismo aparece? Quando ela tenta fazer alguma coisa e tem o resultado. Porque quando ela tenta fazer alguma coisa e quebra a cara, no máximo valida a opinião que as pessoas tinham sobre ela e que ela também tinha sobre si. Então o que nós precisamos fazer? Análise de núcleo emocional, entender qual parte da dependência emocional está diminuindo a permissão da pessoa. Quando você descobre isso, é só você colocar a pessoa para fazer mais uma vez, que ela só erra mais 3. Por que 3? Todo problema aparece na nossa vida com 3 finalidades, ou melhor, com 3 utilidades. Eu não gosto de dizer, esse problema apareceu por causa disso. Eu prefiro dizer, já que apareceu, vai ser útil para isso. Então, não como finalidade, mas como utilidade, ok? A primeira vez é para te mostrar. A segunda vez é para te desenvolver. E a terceira vez
é para te diplomar, para te mostrar que você já é maior do que aquilo. Então a única coisa que ela precisa é aumentar um pouquinho a permissão dela, aproveitando essas situações, inclusive, porque não tem como se desenvolver fora do campo de batalha, tá? Fora dessas relações, que daqui a pouco ela vai olhar para trás e vai dar risada dos problemas que assustavam ela. É assim com todo mundo. Quer ver um exemplo? Nós liberamos o protocolo de combate à dependência emocional e uma advogada sentou, rodou os protocolos, tem lá toda a estrutura, tem uma conversa difícil no final. Em menos de 2 meses, ela saiu de um faturamento de R$2.000 para R$30.000. Impossível isso. Te mostro o depoimento dela. Ela saiu de um faturamento de R$2.000 para R$30.000. Além disso, emagreceu, não me lembro quantos quilos, saiu de um relacionamento tóxico e parou de tomar remédio, se eu não me engano, era para ansiedade ou para depressão. Caraca. Tudo na mesma raiz. Talvez ela fosse uma pessoa que perguntasse como lidar com a pessoa narcisista. Não é sobre a pessoa, é sobre você, é sobre a sua permissão. Eu tenho falado para as pessoas, diminua a dependência emocional, aumente a permissão, que você vai ver as coisas começarem a dar certo na sua vida. A falta de resultado não vem da falta de atitude, vem da falta de postura, não vem da falta de empenho, as pessoas se empenham, vem da falta de permissão para ter o resultado. As pessoas fazem a tarefa, mas não tem o resultado. A permissão não tem nada a ver com a tarefa. Tarefa você precisa de capacidade e disposição. São 3 elementos. Capacidade e disposição. A permissão fala sobre o resultado. Aumente a permissão de uma pessoa que você vai ver o resultado na vida dela mudar. E pelo que você me falou, quem não tem permissão, quando tem o resultado, perde. Quando tem o resultado, perde, ou quando tem o resultado, se sente mal, depois abre mão dele. É aquela pessoa que se sente mal, por quê? Porque ela está bem e outras pessoas não. Ela tem e outras pessoas não. A gente sempre vai voltar para a dependência emocional. Acaba com o extremo para você ver a diferença que faz. Como que a gente faz para identificar se tem dependência emocional ou não e como resolver essa dependência emocional? Nós temos um diagnóstico de dependência emocional que mostra qual daqueles 4 padrões controladores apareceram na nossa relação, de forma passiva ou de forma ativa, né? Aqueles 4 padrões: vítima natural, intencional, vingador e narcisista. Quando você identifica o padrão e com quem esse padrão está se manifestando, você consegue, com 2, 3 folhas, literalmente, ter uma conversa simples e romper esse padrão sem precisar romper a relação. Isso que é bom. Você simplesmente estabelece com a pessoa uma nova forma de se relacionar. E quem quiser ter acesso a esse protocolo, a esse material, a esse diagnóstico, nos próximos dias nós teremos o Resgate dos Otimistas, que é um movimento que a gente faz de tempos em tempos, justamente para encontrar pessoas que estão vivendo dessa forma e mostrar para elas como romper isso, para que elas possam quebrar esse padrão e seguir em frente, tocar sua carreira, tocar seu negócio, tocar seu relacionamento. E esse movimento é uma experiência de 3 dias, 100% online, 100% prático e 100% gratuito. Por que prático e por que 3 dias? Porque no primeiro dia a gente faz o fundamento, no segundo dia a gente aplica o diagnóstico, no terceiro dia a pessoa descobre como colocar aquilo em prática e seguir em frente. E gratuito porque a gente faz poucas vezes, e as vezes que a gente faz, a gente reúne todos os aliados do Brasil que já viveram com dependência emocional. Eu tive muita dependência emocional, tinha medo de tomar decisões ruins e outras pessoas sofrerem, e felizmente consegui quebrar esse padrão em mim. A gente já quebrou em milhares de pessoas e de tempos em tempos a gente se reúne para resgatar otimistas, e eu te convido a participar também. Show, como faz para participar? Eu vou deixar um link aqui, é só tocar no botão Saiba Mais, garantir a vaga, entrar no grupo do WhatsApp, ter acesso a todo o material e participar desses 3 dias transformadores. Show de bola, obrigado pelo convite, vou me inscrever. Você que está assistindo a gente aí, toca no Saiba Mais aqui e se inscreve agora.